pastor lá no bairro Presoto já há 20 anos, mais ou menos, não tem? 18 anos lá no bairro Jardim Presoto, Parque Presoto, é verdade. E sempre está conosco. E sempre traz uma palavra muito, muito boa, carregada de unção e de sabedoria. Esteve conosco o pastor Lázaro no sábado, indicação do pastor Afrânio, foi joia. Hoje à noite vem o pastor Paulinho, também indicação do pastor Afrânio, e nós estamos felizes porque deu certo você estar aqui com a gente, viu? Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. E diante de todo o pacote, meu cunhado do André, concunhado da Angeline, marido da pastora Cristina, que é quem faz os pães na quinta-feira. Para quem não conhecia, esse é o homem. Vamos recebê-lo dizendo bem forte: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, e bater palma para Jesus pela vida do pastor Afrânio. Graças a Deus. Povo de Deus, bom dia, paz seja convosco. Podem se sentar, fiquem à vontade. Uma honra, sempre uma honra, um privilégio. De sempre, todo ano o pastor Marcos me convida para estar aqui, então é um sinal de que ou é só porque é cunhado. Opa, peraí, estou derrubando tudo aqui. Ou porque de fato alguma coisa a gente tem trazido e tem sido bênção para a igreja. Amanhã o pastor Marcão vai estar com a gente lá também ministrando na nossa igreja. E certamente o pessoal está ansioso lá, viu, pastor Marcão, para te conhecer. Não porque é meu cunhado, mas porque é irmão da pastora Cris, né? Então da cunhada estão lá ansiosos lá para te conhecer. Eu quero ler com vocês nesta manhã. Eu não vou ler o texto da campanha, mas eu vou me remeter a ele logo depois. Mas eu quero ler para abertura e discussão Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. De certo modo, é uma passagem quase que paralela, porque traz os mesmos elementos alegóricos de comparar o crente a um atleta de corrida. Tá? Tanto esse texto da campanha de Filipenses 3,13, que fala do avançar, né, avançando para o alvo, compara o crente a um atleta de corrida. Esse texto também, de Hebreus 12, 1 a 3, também está comparando o cristão a um atleta de maratona. E diz assim o texto de Hebreus 12: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Feche teus olhos, recline tua cabeça, oremos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais uma manhã de bênção, terceiro dia da campanha Avante e Sem Parar, pedindo sempre a tua direção sobre as nossas vidas, e que, ó Deus, não seja aqui uma perda de tempo, tanto para aquele que ministra, quanto para aqueles que ouvem. Que a tua palavra venha, Senhor do céu, aos nossos ouvidos, e que os nossos corações sejam terra boa e semeável. Meu Deus, que estas palavras venha trazer informações à nossa mente, instruções aos nossos corações, mas acima de tudo, influenciar a nossa conduta e maneira de ser. Fala conosco nesta manhã, nesta agradável manhã de segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Avante e sem parar. Irmãos, todo mundo quer avançar na vida. Todo mundo quer progredir na vida. Mas por que nem todo mundo progride? Aqui eu não estou me referindo simplesmente à questão financeira, porque a vida não se resume somente a isso. Se vida financeira fosse a solução de todos os problemas, pessoas ricas não se matavam. Tá? Se fosse isso, se ter dinheiro solucionasse todo o problema, se ter dinheiro representasse avanços reais na vida,
Se ter dinheiro fosse, de fato, sinônimo de uma vida próspera, pessoas ricas não tiravam a vida e nem tomavam antidepressivos. Então, a nossa vida ela é muito mais complexa. A nossa vida ela é muito mais abrangente. São muitas coisas que fazem parte da nossa vida. Aliás, até a palavra prosperidade, prosperar, na sua origem, porque as palavras elas mudam o sentido ou elas agregam novos sentidos. E a palavra prosperar, o sentido original da palavra significa justamente avançar, progredir, superar. Ou seja, tem mais a ver com uma motivação interna, uma disposição interna em reagir, do que o próprio resultado final. É aquilo que me leva a isso, é o que me leva a avançar, é o que me leva a progredir, é o que me leva a superar obstáculos. Então eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite e quais as lições que este texto nos ensina sobre isso. Quais são as lições básicas para que a minha vida possa de fato refletir a glória de Cristo? Possa de fato ter uma transformação real e contínua na minha vida? Para que cada ano, cada dia, cada semana, cada hora, eu me sinta melhor do que o tempo anterior, né? Maior, mais evoluído, me sentindo mais preparado, mais capacitado e assim por diante. Mas vamos lá, a palavra vitória, quando falamos em avançar, estamos falando de uma vida vitoriosa, como eu disse, no sentido mais abrangente. E vitória na Bíblia tem dois sentidos. A palavra vitória na Bíblia tem dois sentidos. Na maioria das vezes, o próprio contexto é autoexplicativo. A palavra vitória na Bíblia tem um sentido de triunfar. Triunfo. O que é o triunfo? O triunfo é a capacidade externa, são os talentos, habilidades que eu desenvolvi e aplico na prática para conseguir alguma coisa, para alcançar algum objetivo. Então é a minha habilidade pessoal desenvolvida ou desenvolvimento posta na prática para alcançar um objetivo que eu tracei. Isso é triunfar. Então eu estou caminhando de forma triunfante. Eu entrei na faculdade e eu não estou ficando de DP, muito pelo contrário, eu estou conseguindo boas notas conforme eu vou avançando nos semestres. Eu sinto que eu estou melhorando, eu estou aprendendo, então eu estou me habilitando, eu estou triunfando. É uma sucessão de triunfos na vida. Eu não vou triunfar quando eu terminar, eu triunfo no processo. Então isso é triunfo, é um sentido da palavra vitória. Um outro sentido da palavra vitória é superação. Superar. Superação, diferente do triunfo, que é as habilidades externas colocadas em prática, a superação é uma motivação interna para reagir diante dos obstáculos, diante das adversidades, diante das tribulações, diante dos conflitos que se apresentam. Então a vitória ela tem esses dois sentidos: o triunfar prático e superar interno, exterior e interior. E pelo que nós devemos lutar? Pelo que devemos lutar? Paulo diz que nós devemos combater bons combates. Ele fala, Timóteo, evita discussões tolas, bate-boca, de falar sobre assuntos que não levam a absolutamente nada. Combata simplesmente bons combates. Milita a boa milícia de um bom soldado de Cristo. Não entra em batalhas que você vai perder, por exemplo. Que batalha que é fácil você perder? Discutir com o idiota. É uma batalha que você perde. Se você for inteligente, você não discute com o idiota. Por quê? Se você for discutir com o idiota, você vai perder. Porque ele é PhD em idiotice. Então não tem como você superar um idiota no argumento. Você tem que discutir, de conversar com pessoas inteligentes, porque você apresenta fatos, argumentos. O idiota não, ele não precisa disso. Então ele vai te ganhar, porque você tem que diminuir. Você tem que rebaixar-se para conversar com ele. Então tem que militar boas milícias. E o Senhor Jesus, lá em João 6:27, ele diz que nós devemos trabalhar para as coisas, não para as coisas que perecem, mas para aquelas que permanecem para sempre. Jesus está dizendo que nós devemos gastar nossa energia, nossa capacidade, nossa força, nosso tempo, não nas coisas que perecem,
mas nas coisas que permanecem para sempre, naquilo que de fato vai proporcionar para nós desenvolvimento, crescimento, aquilo que de fato produz em nós, aquilo que Paulo chama de edificação, né? Aquilo que nos edifica de fato na nossa vida. Irmãos, somos mais que vencedores. Ótimo versículo, excelente versículo de Paulo. A gente gosta de colocar adesivo no carro, somos mais do que vencedores, mas precisamos entender o que isso significa de fato, de verdade, na nossa vida. O que é ser mais do que vencedores em Cristo Jesus? Porque o contexto de Paulo é uma situação de perseguição. Nós somos como ovelhas, reputadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então temos que entender muito bem o sentido dessas palavras. Para que isso aconteça, uma vida vitoriosa, uma vida que avance, nós temos que buscar em Deus a materialização dessa realidade. Não espere que as coisas caiam do céu. Não espere que as coisas aconteçam num passe de mágica. É preciso você construir a sua própria estrada para a bênção de Deus na sua vida, para a transformação de Deus na sua vida, buscando a ajuda de Deus para que isso aconteça. Então aqui algumas lições que eu quero compartilhar com vocês sobre como ter uma vida que avance e prossiga neste avanço, né? Avante e sem parar. Quais são as lições que o autor dos Hebreus nos convida a refletir? Primeira lição, aprenda com aqueles que já venceram. A primeira lição que ele nos ensina é aprender com vencedores, aprenda com quem sabe. Você não aprende com pessoas menos capacitadas que você. Você aprende com pessoas mais capacitadas com você. Se você vai para uma universidade, você vai aprender com alguém que sabe do que está falando. Tanto que nós chamamos essas pessoas de mestres, professores, entendidos daquilo que vão transmitir para a gente. O autor começa dizendo: assim também nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ao que o autor se refere aqui? Aquilo que vem no capítulo 11. O capítulo 11, ele fala da galeria dos heróis da fé. Pela fé, fulano fez isso e aconteceu aquilo. Pela fé, ciclano realizou tal coisa e aconteceu não sei o quê. Pela fé, Beltrano construiu algo no momento em que nada daquilo era possível e aconteceu tal coisa. Pela fé, as pessoas construíram a sua história, avançaram na história com uma série de dificuldades e alcançaram as promessas. E agora o autor está dizendo que estes mártires, esses heróis da fé do passado, são as nossas testemunhas. São aqueles que nos assistem, são aqueles que torcem por nós, deixando um legado, deixando uma história, deixando um comportamento, para que nós pudéssemos olhar para as suas histórias e colocá-las em prática nas nossas vidas. Aprender com eles. Devemos aprender com quem sabe. Irmãos, Provérbios vai dizer que se nós andarmos com sábios, nós também seremos sábios. Mas se andarmos somente com tolos, a nossa vida será destruída. Vai dizer Salomão em Provérbios. E hoje há uma frase muito parecida, uma espécie de adaptação dessa fala de Salomão, que é: se você andar com 3 pessoas inteligentes, você será a quarta. Se você andar com 3 pessoas tolas, você será a quarta. Precisamos andar com pessoas que tenham algo a nos oferecer, algo a nos ensinar, algo para que a gente possa de fato agregar na nossa vida. Olhar para quem sabe. Através de suas vidas, aprendemos que ninguém alcança ou avança na sua vida do nada, simplesmente por uma decisão momentânea. Mudança, transformação, vitória, bênção, não nasce de um desejo, não nasce somente eu quero que aconteça e a coisa vai acontecer. Quem dera fosse assim. Não sei se seria bom, mas quem dera, seria fácil. Eu desejo isso, pumba, acontece. Eu desejo aquilo e a coisa vai acontecer. Não é isso. Se a gente olhar atentamente a história de Abraão, a gente fala assim: será que vale a pena passar por tudo que ele passou para ter aquilo que ele quis?
Se a gente olhar para a vida de Davi, a gente vai pensar, será que eu teria condições de passar por tudo aquilo que ele passou para ser quem ele foi? Olharmos para a vida de Jó e ter a vida dobrada, ter tudo em bênção dobrada, será que estaríamos dispostos a passar por tudo que Jó passou para termos o dobro daquilo que temos hoje? Nós temos que atentar para detalhes da vida. E é lógico, a vida deles não é para nós compararmos, é simplesmente para a gente observá-los e ver o que eles fizeram de certo, onde eles acertaram, onde eles erraram, imitar o que é certo, evitar o erro, para alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que Deus tinha para a vida deles foi para a vida deles. O que Deus tem para a nossa vida é para a nossa própria vida. Mas nós temos que entender que permitir que Deus faça isso e olhar para os vencedores. E vencedor, como eu digo para você, não pense que o vencedor é somente a pessoa que acumulou riqueza. A vitória na vida de uma pessoa está no fato de como ela lida com a vida, no fato de como ela se sente enquanto pessoa. É a pessoa que dominou a si mesma, é a pessoa que dominou seus sentimentos, suas emoções, seus impulsos. É a pessoa que, independente de situação e circunstância, ela continua sorrindo, ela continua feliz, ela continua confiante, ela continua com esperança. Nada abala a sua vida, por pior que seja. A sua vida não é determinada pelas circunstâncias favoráveis. Isso é uma pessoa vitoriosa. Isso é uma pessoa sábia. A pessoa sábia é a pessoa que sabe administrar a sua vida em qualquer situação, em qualquer circunstância. É a pessoa que não se abala. É aquela pessoa que você não entende, que está passando uma situação tão difícil e ela continua confiante. Essa pessoa é sábia. Essa pessoa atingiu a maturidade. É a pessoa que sabe. Então nós temos que, porque se a gente pegar os discípulos de Jesus e o próprio Jesus, estudar a vida deles, a vida social deles, para os padrões de hoje, foram vidas derrotadas. Se pegarmos o apóstolo Paulo e estudarmos a história do apóstolo Paulo e comparar aquilo que se tem como vida de sucesso nos dias de hoje, Paulo foi um homem extremamente derrotado. Morreu sozinho. Não tinha ninguém na sua defesa. Ele diz isso para Timóteo. Timóteo, ninguém compareceu na minha defesa. Mas o importante é que Deus está comigo. Deus não me desamparou. Foi assim que Paulo morreu. Sozinho. Quando foi preso na primeira vez, ninguém foi visitá-lo. Ele estava em Jerusalém. Ninguém foi visitá-lo, só um sobrinho. E que foi visitá-lo para alertar que os judeus estavam tramando para matá-lo quando fosse transferi-lo de uma prisão para outra. Ninguém, 2 anos preso em Jerusalém, ninguém foi visitá-lo. Paulo morreu na pobreza. Desfez de todos os bens que tinha para poder servir a Cristo. E nós, como cristãos, vamos falar que Paulo foi derrotado, porque o que se tem como vida de sucesso hoje é totalmente o contrário, o oposto, tanto do que ele viveu, quanto do que ele pregou? Ou será que Paulo era um homem admirável, um exemplo a ser seguido? Alguém que provavelmente sem ele, o cristianismo talvez não tivesse chegado tão longe, se não fosse ele romper com preconceitos xenofóbicos, ou seja, de pregar para não-judeus, romper com essa barreira e pregar o evangelho para os gentios. Esse foi o apóstolo Paulo. O que a gente aprende com esses testemunhos? Primeiro, que antes da vitória sempre haverá uma jornada e um processo. A vida não é feita de coisas rápidas, fáceis e práticas. A vida é feita de processos. Hoje a gente acha a tecnologia, o avanço tecnológico, a rapidez das informações tem afetado a nossa vida socialmente, tem reformatado a nossa compreensão da realidade. A gente acha que pelo fato das tecnologias avançarem tanto, as informações serem tão rápidas a ponto de milésimo de segundos você ter qualquer informação na palma da sua mão, a gente acaba achando que a vida é assim, a vida social é assim, a vida profissional é assim, que tudo tem que ser muito rápido, fácil e prático. E a vida não é assim, a vida não é miojo, que você faz rapidamente, em poucos minutos, quando você está com pressa. A vida é como fazer pamonha. Não sei se você já fez pamonha.
Eu fazia na casa das minhas avós. Eu não lembro se era uma vez por ano ou duas vezes por ano. Acho que era uma vez, que era na época do milho. E reunia toda a família para fazer pamonha. Primos, tios, avós. Vinha todo mundo na casa da minha avó branca. Que eu tinha uma avó preta e uma avó branca. E vinha todo mundo na casa da minha avó branca. Meus primos, tios. E aí a gente ia fazer pamonha. Começava às 8 da manhã, quando os homens iam até lá a plantação e traziam os sacos e sacos de milho. E aí as minhas tias, minhas primas iam descascar o milho, porque elas tinham mais habilidade para não rasgar a casca, porque depois iam ser usadas para fazer, né, a embalagem da pamonha. Aí eu, que era criança, eu e meus primos e outros menores, a gente ia tirar o cabelinho do milho. E tirava os cabelinhos do milho. E tirava aquelas lagartas também, de besouro, para deixar tudo certinho, cortava as pontinhas. Aí depois as mulheres voltavam, pegavam o milho já limpo, iam ralar o milho. E não tinha aquele ralador que nem hoje você compra na Shopee. Tinha que fazer artesanal o ralador. Fundo de lata. Pegava as latas e abriam aqueles buracos com pregos grandes de caibro. Aí ficava aquelas pontas, né, nas latas, e aquilo que as mulheres usavam para ralar o milho. E além do milho, ralava os dedos. Além do caldo do milho, ia sangue. Por isso ficava bom. Né, o milho ia temperado, né, aquele gosto ferroso do sangue no milho. Aí depois a gente parava para o almoço. Aí fazia aquela mesa cheia de coisa. Matava a galinha ali no quintal mesmo. Pegava os ovos e não sei o quê. E fazia omelete com flor de abóbora. E aí a gente almoçava. Aí voltava de novo. Aí coava o caldo. Aí separava o que ia para ser pamonha, o que ia ser curau, o que ia fazer suco de milho. E aí continuava, e fervia, engrossava e não sei o quê. Aí depois, quando terminava, tinha que esperar gelar. E aí a gente ia jantar. Aí depois a gente jantava com aquela expectativa de comer curau, pamonha e tomar suco de milho. Então lá à noite que a gente ia comer a pamonha, somente à noite. Começava às 8 da manhã, ia comer 8, 9 horas da noite. Era um processo. E irmãos, era a coisa mais gostosa do mundo, que a gente não via a hora de chegar esse dia. E era um dia inteiro. Para a noite, 8 horas da noite, não sobrar mais absolutamente nada. Comíamos tudo. A vida é um processo. A vida é como a pamonha, não como o miojo, que é rápido, fácil e prático. Nós não estamos sozinhos nessa jornada, Deus está conosco. E nessa caminhada nós vamos conhecendo amigos, fazendo amizades reais, concretas e verdadeiras. Se você está trilhando o caminho estreito, em busca da porta apertada, certamente serão poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas são aquelas que vão com você até o fim. São essas pessoas. Por isso, crie vínculos onde você está. Crie vínculos onde você está. Aprenda com quem sabe, com quem venceu, com as testemunhas. E se torne testemunha para outras pessoas. Segunda lição que eu tiro desse texto: abandone tudo que possa atrapalhar o seu progresso. Abandone tudo aquilo que possa atrapalhar o seu progresso, deixando todo embaraço, diz o texto. Deixando todo embaraço. O que é embaraço? Embaraço é estorvo, é obstáculo, impedimento, qualquer coisa ou fato que dificulte ou impeça. Tudo isso é embaraço. Aqui o autor está se referindo. O autor, como eu disse, está usando o atleta, né, de maratona, o corredor. E o corredor, antes da corrida, quando ele chega, é chamado para disputar a sua atividade física, que é a corrida. Ele se despia das suas vestes mais pesadas e se vestia de uma veste bem mais leve. Geralmente uma túnica curta, feita de linho, basicamente, até as coxas e amarrado na altura do peito, para não atrapalhar os movimentos. Teve uma fase da história onde os atletas corriam completamente nus.
Tiravam toda a roupa, para que nada atrapalhasse. Tiravam todo o peso, todo o embaraço, tudo aquilo que lhes impedia de ser mais veloz. O autor está pegando este fato e fazendo uma alegoria para a vida cristã. Tire da sua vida tudo aquilo que impede você de crescer, de avançar. Irmãos, todos nós somos disciplinados, toda pessoa é disciplinada. Por exemplo, ano novo fui na casa dos meus pais. E eu vi a disciplina que meu pai tem para beber. Meu pai é um pinguço extremamente disciplinado. Desde quando eu conheço ele bebe. Nunca parou. Nunca fez uma pausa. Nunca fez jejum de pinga. Nunca jejuou de pinga, mesmo quando quase morreu. E eu estava na casa dele lá, e eu via lá de vez em quando ele dar uma olhadinha no relógio. Batendo papo, conversando, de repente dá uma olhada no relógio. Falei, é disciplinado meu pai. Tem hora certa, né, para beber. O problema é que às vezes a nossa disciplina é autodestrutiva. A gente criou um hábito de autodestruição, comportamentos autodestrutivos durante a nossa trajetória. Quando a gente faz algo que nos causa prazer, qualquer coisa que nos cause alguma alegria, o cérebro, ele libera a dopamina, que é um hormônio do prazer. Dá uma boa satisfação. Droga faz isso também. Álcool faz, qualquer vício, qualquer coisa, pode ser positivo ou negativo, causa algum prazer. Então você quer reproduzir e repetir aquilo toda vez, até que você fica viciado. O vício é quando você perdeu o controle sobre sua própria decisão. Você não consegue mais ficar sem aquilo. Mas pode ser algo bom e positivo. Por exemplo, se você tem prazer em orar, né, se você cria o hábito de orar e aquilo se torna um ato prazeroso, o seu cérebro libera dopamina. Então, você começa a ter prazer nisso e você quer fazer cada vez mais. Se você faz alguma atividade física, seu cérebro vai liberar dopamina. Então, você vai criar o hábito de fazer atividades físicas para a sensação de prazer que você tem aquilo, a sensação de prazer que aquilo te dá. Se você começa a ficar muito tempo no celular, rolando página, o seu cérebro vai liberar dopamina, vai te dar prazer. E aí você vai ficando cada vez mais viciado nisso. Então você vai criar uma disciplina rígida de sempre se manter aquilo para o prazer que aquilo te dá. Ontem eu preguei na igreja e falei, irmãos, você fala que não tem tempo, mas veja no seu celular quanto tempo você gasta na semana na rede social. E eu preguei de manhã, terminou o culto, uma irmã veio conversar comigo. Ela falou, pastor, eu estou assustada. Eu falei, por quê? Acabei de ver aqui quantas horas eu gastei na rede social esta semana e para minha surpresa foram 32 horas. Só em rede social, só para vendo nada. Vendo bobagens. 32 horas, é quase uma jornada semanal de trabalho. Quase uma jornada semanal que é 40 horas. 32 horas. Ela falou, nunca mais eu vou dizer, não tenho tempo. São quase 5 horas por dia, de segunda a sábado. Para você ter uma ideia e uma noção do tempo. Então nós precisamos criar hábitos que façam a gente avançar. E não que façam a gente recuar ou manter a gente preso num ciclo vicioso. Irmãos, eu sei que a palavra pode ser dura, né, pareça dura, mas não é uma palavra que veio só para exortar, mas ela vem para corrigir, mas também para trazer consolo, porque há resultados naquilo que a gente faz na nossa vida. Não há vida vitoriosa se não abandonarmos tudo o que impede o nosso progresso espiritual. Paulo fala que a gente deve se despir, lá em Colossenses 3, verso 8 e 9, a gente deve se despir de um monte de coisa. Palavras torpes na nossa boca, ira, ele vai citando uma série de coisas lá que nós devemos despir da nossa vida, porque são coisas que impedem a gente de avançar. Nessas horas o que precisamos não é de milagre, é de uma atitude, tomarmos uma atitude. E aí entra o versículo da campanha, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. E que alvo é esse? É Jesus Cristo, esse é o alvo da nossa vida, esse é o nosso maior objetivo. Se a nossa vida espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Todo o resto vai bem.
Ao invés de pedirmos mais coisas materiais para Deus, e não é pecado nem errado, não é essa a questão, mas começar a buscar coisas espirituais, crescimento espiritual, ajuda divina, para lermos mais a Bíblia, para estarmos mais presentes na igreja, para servirmos melhor na obra de Deus, para podermos estar mais em oração, ter prazer da oração, fazer como Daniel, que tinha um hábito de orar 3 vezes todo dia, e quase isso lhe custou a sua morte, a sua fidelidade a Deus, mas justamente pelo fato de buscar a Deus, Deus o livrou e o exaltou diante dos seus adversários. Terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto: decida abandonar o pecado. Ele continua dizendo: deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Lógico que aqui na carta aos Hebreus o autor tem um pecado em mente, por isso está no singular, deixando o pecado e não os pecados, porque ele está em mente, no próprio contexto vai dizer que pecado é esse, é o pecado da apostasia. O que é o pecado da apostasia? Ele se manifesta de 2 formas: ou a pessoa aceitou Jesus, teve uma experiência da fé cristã, e agora ele abandona a fé cristã e a combate. Ele não somente abandonou a fé, agora ele se torna um militante contrário ao cristianismo. Agora ele critica, ele ofende, ele esculacha o cristianismo. Um dia ele foi cristão, hoje não é mais, e agora ele ataca o cristianismo. Isso é um ato de apostasia. Mas a apostasia não é somente negar o cristianismo e ir contra o cristianismo. A apostasia também é quando eu acho que o cristianismo precisa ser repaginado e preciso colocar coisas coisas diferentes no cristianismo. Eu preciso adequar o cristianismo para o momento da modernidade, para as minhas características, para as minhas expectativas, porque parece que o cristianismo é uma coisa muito atrasada, então eu preciso repaginar para eu poder me sentir melhor. Então eu preciso trazer um monte de coisa estranha ao cristianismo para que eu possa continuar seguindo esse caminho. Isso também é apostasia, e era o que os autores da carta aos Hebreus estavam fazendo. Porque esta carta foi dirigida a judeus convertidos ao cristianismo. Se converteram, se libertaram das amarras religiosas, cerimoniais, de sacrifícios, de guardas de dias santos, etc, etc. Mas passado um tempo, eles começaram a falar assim: mas será que não é errado não? Será que a gente não deve voltar? Eles não estavam querendo negar o cristianismo, eles queriam trazer de volta tudo aquilo que eles renunciaram, e encher o cristianismo de um monte de coisa religiosa, de um monte de cerimônia vazia, destituída de qualquer coisa, trazer tudo de volta. Isso é apostasia. Irmãos, hoje em dia, as igrejas em geral estão trazendo tanta coisa estranha para o cristianismo, e as pessoas estão confundindo sentimentalismo com adoração. E pastor, como é que você pode dizer isso? Como é que você pode julgar isso? Simples, muito simples. Irmão, se você só sente Deus, apesar que Deus na Bíblia não fala que a gente tem que sentir Deus, assim que acreditar nele, mas vamos usar essa expressão que todo mundo usa. Se você só sente Deus num culto, um local de culto, onde tem um ambiente litúrgico que promova essa experiência, e somente ali você sente Deus, então está errado. Então Deus não está em você, Deus está no lugar. Então Deus não está em você, está na celebração, no estilo de celebração que causa em você algum efeito psicológico ou emocional. Agora, se você na sua vida, na sua casa, você ora, se na sua casa você sabe que Deus está presente, se onde você estiver, mesmo sozinho, você sabe que Deus está contigo, que você não precisa, para ter um relacionamento com Deus, num momento como esse, aqui é a parte festiva, aqui é a parte celebrativa, aqui é a parte onde Deus é agradado. O que nós fazemos aqui hoje não é para nós, é para Ele. Porque isso aqui se chama culto de adoração, de celebração. Porque se eu vou cultuar alguém. Alguém vai receber a minha adoração. Alguém vai receber o meu louvor. Alguém vai receber os meus elogios, a minha gratidão. E quem é essa pessoa então? É Deus. Então eu reúno com o corpo de Cristo para celebrar o meu Deus, e sabendo que eu tenho liberdade para cultuá-lo e torcer para que Ele aceite o meu louvor. Que o meu louvor seja sincero, honesto e agrade a Ele. Ele tem que ser agradado. Se o culto é para me agradar, então o culto tem que ser feito para mim. Não, eu vou buscar um culto que se adeque mais, que mais me agrade. Não, o culto não é para me agradar.
O culto é para eu agradar a Ele. Eu agradar a Ele. Não existe culto abençoado. Existe culto que eu presto a Deus buscando a sua bênção sobre a minha vida. O culto não é abençoado. Quem são abençoados são pessoas que adoram em espírito e em verdade. Eu adoro a Deus em espírito e verdade, a bênção dele vem sobre a minha vida. Não tem culto que é abençoado. Tudo bem, não significa que não posso usar a linguagem popular, mas eu preciso entender o sentido das coisas. Uma quarta lição e a última. Não permita que nada nem ninguém tire de você o foco de Jesus Cristo. Não permita que nada nem ninguém tire de você o foco em Jesus Cristo. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Quando tem uma frase que a gente diz, comumente diz, não olhe para o homem, olhe para Jesus. E eu entendo o sentido da frase. Mas Paulo não concorda muito com essa frase. Paulo diz assim para os crentes: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Significa que Paulo era perfeito? De jeito nenhum. Ele mesmo disse em duas vezes pelo menos, em duas cartas diferentes: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que aborreço esse faço. Não porque eu quero, mas porque o pecado ainda habita dentro de mim. Mas Paulo sabia que se as pessoas quisessem ver o cristianismo, tinham que olhar para ele. Não como Salvador, não como ser perfeito, mas como um exemplo, como um modelo. Paulo não estava dizendo para as pessoas: não olhem para Jesus, olhem para mim. Então é o seguinte, você quer seguir Jesus? Observe como eu ajo, observe o que eu faço, observe o que eu digo e tente fazer igual, e procure fazer isso. Nós temos que ser o exemplo. Irmãos, olhar para as testemunhas do passado é uma referência. É uma referência. Imagine um carro. Imagine que o cristianismo é um carro e você está dentro. Você tem o espelho retrovisor e você tem o vidro dianteiro. O vidro dianteiro. O espelho retrovisor, ele é pequenininho. Ele é pequeno. Ele é bem sutil. Porque para que serve o espelho retrovisor? Somente uma referência. É somente uma referência para ver se tem algum carro que vai ultrapassar, saber se tem alguma coisa vindo lá de trás para você continuar no rumo. Mas é só uma referência. O passado é só uma referência. Imagine o retrovisor como esses heróis da fé, como essas histórias, como esses exemplos. Então a gente de vez em quando tem que olhar para trás. Mas o vidro dianteiro é Cristo. Cristo é o vidro dianteiro. É ali que nós devemos colocar toda a nossa atenção. Toda a nossa atenção tem que estar em Jesus Cristo. Se qualquer coisa tira a sua atenção de Jesus, então comece a reavaliar. Comece a reavaliar. E conserta. Dá para consertar. Tudo dá para ser consertado em Jesus Cristo. Não impeça que ninguém tire de você o foco de Cristo. Ah, mas o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo. Irmãos, para com isso, pelo amor de Deus, cresce. Eu não sei aqui, mas na minha igreja ainda tem gente que fica chateado porque o irmão passou e não cumprimentou. Pelo amor de Deus, que estrelismo é esse que todo mundo tem que te notar na igreja? Que todo mundo tem que cumprimentar na igreja? Ai, pastor, você acredita que o fulano passou por mim e não me cumprimentou? Eu falei, passou por mim também e não me cumprimentou. Fez isso com o senhor? Eu falei, fez, por quê? Nossa, eu não admito. Mas você não admite o quê? Para você as pessoas têm que se comportar de acordo com as suas expectativas, porque se não se comportarem conforme a sua expectativa, pronto, isso já tira o foco de você de Jesus Cristo. Mas ninguém me ama. Eu vou encerrar aqui, senão eu vou pregar outra coisa. Ninguém me ama. Na igreja só tem hipocrisia. Mas por que você precisa que todo mundo te ame? Com essa necessidade que todo mundo, com essa carência que você quer que todo mundo ame você. Seu marido, sua esposa te ama do jeito deles? Teu filho, tua filha te ama do jeito deles? Seu cachorro te ama? Gato, não sei se isso acontece com gato, mas seu cachorro te ama?
seus amigos mais próximos, aqueles amigos queridos mesmo, de frequentar a casa, te amam. Se você tem essa experiência, já se considere a pessoa mais sortuda e amada do planeta. Se essas pessoas que são importantes na sua vida te amam, pare de ficar reclamando dos outros que não tem nada a ver com a sua vida. Você vê de vez em quando, que você não lembra nem o nome. E que você chateia por bobagem. Como é que você vai querer avançar? Se essas coisinhas te fazem retroceder. Olhe para Jesus, como disse o autor. Olhe o que ele suportou. Então olhemos para aquilo que ele suportou, para que não venhamos a desfalecer no nosso caminho. Se coloque de pé. Eu quero orar com você pela sua vida, para que Deus abençoe. E olha, irmãos, eu não vim aqui pregar para você, eu vim pregar para mim também, tá? Pregar para mim também. Porque uma das coisas que eu levo em consideração para fazer uma mensagem é: qual é a minha necessidade? O que eu, como cristão, preciso? Então, a partir da minha necessidade, eu procuro temas para desenvolver, que falem comigo, para depois falar com vocês. Viu? Para falar com vocês. Feche seus olhos, reclina tua cabeça, oremos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esta manhã de segunda-feira, Pai, terceiro dia da campanha Avante e sem parar. Meu Pai, muitíssimo obrigado pela disposição de espírito e pelo desejo da alma de poder estar, ó Deus, aqui neste lugar e não em outro lugar, como diz o Salmo 84, melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar do planeta. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar da tua bênção sobre nós e que esta palavra encontre guarida em nossos corações. Meu Deus, que a tua palavra seja como a chuva que cai e rega a terra, não suba para o céu vazia, sem antes cumprir com o propósito pela qual o Senhor as envia nesta manhã. Pai amado, que no nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, nós como igreja, possamos crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para tributar ao Senhor a verdadeira honra, glória, louvor, adoração, ações de graça, porque tudo pertence ao Senhor. Meu Deus, que nós possamos consagrar não somente uma época no calendário, mas sim, ó Deus, consagrarmos a nossa vida nesse tempo, para que possamos, ó Deus, poder avançar, que possamos, ó Deus, aprender com o Senhor, com a tua palavra, crescermos mais e mais, alcançarmos, ó Deus, a maturidade espiritual. Por isso, ó Deus, continua nos alimentando, continua, ó Deus, nos auxiliando, continua, ó Deus, falando conosco, continua, ó Deus, agindo na nossa vida. E se por algum motivo, Senhor, nos teimarmos em alguma coisa, que o Senhor venha nos repreender como filhos amados e nos reconduzir na tua direção. Meu Pai, no nome de Jesus, que a presença santa, bendita e gloriosa do Senhor esteja e permaneça sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja, não só hoje, mas para sempre e sempre. É a nossa oração nesta manhã, abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pastor Marcos. Obrigado pela vida do pastor Afrânio, obrigado por essa palavra, obrigado a Deus por essa parceria, pela nossa amizade. Obrigado, Deus, que o Senhor continue o abençoando em tudo aquilo que ele empreender, que ele continue sendo próspero, que no nome do Senhor Jesus, a pastora Cristina, a família dele, continue sendo guardada, protegida e abençoada pelo Senhor. E a igreja que está aos cuidados dele ali no Parque Presoto continue avançando em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Obrigado, pastor. Deus continue abençoando. Palmas pela vida do pastor.